Boa noite a todos os presentes. Vamos dar início ao nosso encontro e, como é de hábito, iremos começar com uma oração. E hoje a nossa oração estará centrada naquilo que é a oração diária que nos foi ensinada. Então, para todos os efeitos, nós iremos orar nos nossos lugares a oração que o Pai nos ensinou. Boa noite, Pai. Boa noite, Senhor Jesus. Boa noite, Espírito Santo. Hoje aqui estamos novamente reunidos para partilharmos a Tua palavra. Palavra esta que todo entendimento, todo discernimento, se não vier do alto, será apenas mera utopia da nossa parte. Assim sendo, Pai, nós oramos com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, a oração que o Pai nos ensinou. E o Senhor disse em Mateus 6:9, portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, Pai, santificado seja o teu nome, porque nós não temos um outro nome na qual nós devemos render a nossa adoração, na qual nós devemos render a nossa exaltação, na qual nós devemos santificar todos os dias. Por isso dizemos, Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós invocamos o teu reino nesta hora, neste exato momento, Pai. Nós invocamos o teu reino para que seja aqui na terra como é nos céus. Nós invocamos o teu domínio, nós invocamos o teu governo sobre as nossas vidas, para que seja aqui na terra, assim como é o teu reino lá no céu. Então venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a tua vontade, que não venha a ser a nossa vontade, não, Pai. Que não seja feita a vontade do Antônio, que não seja feita, Pai, a vontade do engenheiro Elias, que não seja feita a vontade da Miloca, que não seja feita a vontade da Jacira, que não seja feita a vontade da Analgisa, nem tampouco que seja feita a vontade da Manuela, Pai. Não seja feita também a vontade da Selmira, que não venha a ser feita a vontade da Nica, nem tampouco a vontade da Marlene, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade tem que imperar sobre as nossas vidas. Foi o Senhor quem disse: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança que desejais. Então nos invocamos agora, Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sim, Pai. Esse pão nosso é a tua palavra. Porque a tua palavra nos restaura, a tua palavra nos transforma, a tua palavra ergue do pó o monturo e do desvalido necessitado. A tua palavra tem o poder de restaurar, de transformar, de curar. Foi o Senhor quem disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje, sim. Esse pão de cada dia para nós é a tua palavra que nós precisamos. Uau, é glorioso a oração do Pai Nosso, Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Hoje nós pedimos o teu pão, sim. Amanhã nós voltaremos a pedir o teu pão novamente, Pai. Porque nós precisamos desse pão diariamente. Nós não precisamos de uma outra palavra, senão a tua palavra, Pai. Porque na tua palavra nós encontramos tudo. Nós encontramos esperança para a pessoa angustiada. Nós encontramos consolo para o deprimido. Só a tua palavra tem esse poder. Então nós pedimos diariamente a tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Porque enquanto a tua palavra imperar, for magna em nossas vidas, nós não teremos falta de absolutamente nada. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pai, é necessário que o perdão primeiro nos alcance para que nós tenhamos condições de perdoar o nosso próximo. É necessário primeiro que o perdão seja revelado a nós para que nós tenhamos condições de perdoar o nosso próximo. Enquanto o perdão não for revelado em nossas vidas, nós não teremos condição nenhuma para perdoar o nosso próximo. Da mesma forma que queremos que o perdão seja revelado a nós, nós pedimos que o amor antes seja revelado a nós. Porque nós só conseguiremos perdoar quando na realidade sabermos o que é amar. Então pedimos perdão, Pai. Aleluias. Toda honra e toda glória é dada a Ti. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Sim, Pai. Livra-nos de qualquer sugestão que o mal vinha trazer nas nossas vidas. Livra de qualquer pensamento maligno que tenta encontrar espaço na nossa imaginação, nos nossos pensamentos. Livra-nos de qualquer semente que o mal queira colocar em nós. Livra-nos da aparência do mal, Pai. Não nos deixes cair em tentação, porque se a gente tropeçar, Pai, o maligno vai usar tudo o que sabe ao nosso favor para nos tornar cativo, para nos tornar refém. Porque Teu é o reino, sim. Novamente, nós voltamos a invocar o Teu reino sobre a nossa vida. Que venha ser aqui na terra o Teu reino em nós, como é no céu, a perfeição, a harmonia, o amor que impera sobre o Teu reino. Porque Teu é o reino, o poder, porque não existe um outro Deus superior ou igual a Ti, Pai. A glória, porque toda honra e exaltação é dada a Ti. Nós nos submetemos a Ti para toda honra e exaltação. E que isso não venha a ser somente hoje, nem tampouco amanhã, mas para todos sempre. Tu és incrível, Pai. Tu és perfeito em todos os seus detalhes. Pese embora nós queremos que as coisas sejam conduzidas da forma como pensamos, pese embora nós queiramos que as coisas aconteçam no nosso tempo, o querer pode ser nosso, mas o realizar a Ti pertence. A Ti pertence a realização, Pai. Então nós nos submetemos a Ti, nessa noite, nesse encontro, para partilharmos a Tua palavra. Dá-nos todo o discernimento, dá-nos o entendimento profundo da Tua palavra, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, toda honra, toda exaltação seja dada a Ti, Papai.
Eu te louvo e agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. 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 Vamos colocar todos os silenciosos, por favor. Glória a Deus. O tema para o nosso encontro hoje é o coração do homem. Algumas pessoas aqui presentes já tiveram contato com este material e hoje passaremos alguns detalhes sobre a mensagem O Coração do Homem. E como é de hábito, é necessário que cumpramos com os requisitos que ali nos são apresentados. Termos uma Bíblia em mão, ter um bloco de notas para fazermos os nossos apontamentos e, no final de toda a partilha da informação, do conteúdo, estar à vontade para questionar. Não devemos ficar meio retraídos por conta de certas pessoas que estão conectadas conosco, não. Perguntar não ofende. Porque às vezes a dúvida que eu tenho pode ser a dúvida que o meu irmão também tem e ele, por conta da timidez ou por conta da vergonha, acabou por não questionar. Dando seguimento, o nosso tema, como já frisei, é o coração do homem. Esta semana vamos estudar um pouquinho sobre o coração do homem. Quando Adão e Eva foram criados, seus corações eram puros. Os seus corações estavam conectados ao coração e à mente de Deus. Porém, quando desobedeceram à palavra de Deus, o mal entrou em seus corações e imediatamente escureceu-os. Isto é, Adão e Eva acabaram por abrir uma nova ligação com o mal, com as trevas, com a escuridão. A partir deste momento, o coração e a mente de Adão e Eva passaram a estar conectados ao coração e à mente do mal. E a carne, que eles não tinham visibilidade, passou a aparecer e tornou-se visível aos olhos deles. Então, logo de imediato, eles aperceberam-se que estavam nus. Aperceberam-se que estavam nus por quê? Porque desde o momento em que eles se conectaram ao coração e à mente do mal, eles deixaram de ser, perderam a capacidade de ver Deus. Eles já não eram capazes de ver Deus. Apenas conseguiam ouvi-lo. E se a gente voltar lá em Gênesis, tem aquela passagem que está lá bem patente, na qual o Criador, Yahweh, Jeová, Deus, Elohim, qualquer um dos nomes que nós conhecemos, o Pai da Glória, o Pai Todo-Poderoso, foi até o jardim e chamou por Adão. E Adão, por conta do medo, porque Deus já não conseguia vê-lo, ele disse, estou aqui. E Deus, preocupado porque não conseguia ver Adão, fez a seguinte pergunta: comeste da árvore que eu lhe ordenei que não comesses? Imediatamente, Adão culpabilizou a mulher. Foi a mulher que tu me destes. Então, aqui fica claro que desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram, isto é, passaram a estar conectados ao coração e à mente do mal, perderam a capacidade de ver Deus, apenas conseguiam ouvi-lo. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, é descrito um evento no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus falava com os seus discípulos.
em que no versículo 8 nos é apresentado a seguinte afirmação: bem-aventurados os limpos de coração. Em outras traduções, podemos encontrar os puros de coração, porque verão a Deus. Para estabelecermos um relacionamento com Deus, precisamos guardar os nossos corações e mentes. A Escritura, acima, adverte-nos que para vermos Deus é necessário. Isso é uma condição sine qua non. Para vermos Deus, os nossos corações devem ser puros, devem ser limpos. Há necessidade de que os nossos corações sejam totalmente puros, limpos. Num dos encontros que tivemos, vou fazer essa cópia agora do exemplo do Antônio. O Antônio chegou a passar uma informação que eu desconhecia. E o Antônio disse-me o seguinte: repara, Simão, o coração que nós temos no peito, que bombeia o sangue, se a gente retirar todo o sangue que existe dentro do coração, vamos perceber que o coração é de cor branca. O que dá cor vermelha no coração é o nosso sangue. E se a gente olhar assim de forma literal, retirarmos todo o sangue do nosso coração literal, vamos perceber que ele é branco. Ele é um branco puro. Ele é limpo. Então, o Senhor Jesus falava aqui de forma literal. Repara, até de forma literal, a necessidade que vocês sejam puros como o coração, do tipo, sem sangue. Ele é branco, não tem mancha. Gloriosa essa revelação que Deus te deu, Antônio. Glória a Deus por isso. Eu aprendi muito consigo neste dia. O coração sem sangue é puro. E a doutora Marlene depois pode nos dar algum contributo, está aqui conectada conosco. É da área da saúde e pode nos falar mais sobre o coração. E vemos a necessidade que temos. Para vermos Deus, é necessário que os nossos corações sejam puros. Em Provérbios 4:23, nos é apresentado a seguinte condição: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isto é, nós devemos manter o nosso coração com toda a vigilância possível, porque nele correm as fontes da vida. O coração literal que temos no nosso peito é apenas responsável de bombear o sangue para todo o corpo. O coração literal que bate aqui em nosso peito não faz uma outra coisa, senão distribuição do sangue para o corpo todo. E a pergunta que vem agora é: de que coração estamos nós a retratar? Dando seguimento ao nosso estudo, em Lucas 6:45, quando o Senhor Jesus falava com os discípulos e a multidão sobre a parábola da árvore e o seu fruto, atestou o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. É interessante isto. Aqui o Senhor Jesus deixa-nos claro que precisamos trabalhar em nossos corações da mesma forma que um jardineiro trabalha em um canteiro, em um jardim. E nos livros que iremos meditar esta noite,
ser-nos-ão apresentadas todas as diferentes sementes que estão nos corações dos homens. Porque estas são as sementes que foram semeadas quando Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus. Podemos ver também que todas estas sementes estão constantemente a ser semeadas em nossos corações, através da televisão, através da música, através de filmes, através de publicidades, através de livros que lemos, através da internet e através de conversas que mantemos diariamente. Por esse motivo, nós decidimos mergulhar num jejum que Deus passou-nos a orientação para fazer, um jejum total de informação. Hoje é o 10º dia que nós estamos mergulhados nesse jejum. Vai até o dia 26 de dezembro. Ainda há tempo, quem quiser entrar dentro, é só desconectar-se de toda a mídia. Temos que nos desconectar de forma audiovisual. Mas eu trabalho com informações, eu trabalho com a internet, sim. Tu podes trabalhar com a internet à vontade. Faz o teu trabalho como deve ser. Depois de fazer o teu trabalho, conecte-se com Deus. Meditando a palavra, ouvindo louvores, esteja conectado com Deus. Por quê? Porque o homem está constantemente a ser bombardeado com as sementes da escuridão que estão a ser semeadas no seu coração. É por este motivo que os cristãos não conseguem ouvir nem ver a Deus. E a única forma possível para podermos ver a Deus é através de um coração puro. Podemos até ouvir, mas se queremos ver e ouvir Deus, nós precisamos ter um coração puro. Gênesis 6:5 diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos, dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Em Marcos falamos sobre o coração. Em Provérbios voltamos a repetir coração. Aqui em Lucas fala-nos de coração. Gênesis fala-nos novamente de coração. Mas que coração a Bíblia fala? Está a referir-se do coração literal ou coração figurativo? Vamos lá estudar a anatomia do coração figurativo do cristão, que é o coração espiritual. O nosso coração espiritual está dividido em 4 partes, como vocês podem ver nas vossas telas. A primeira fatia do bolo, e conseguimos ver ela de uma cor destacada, na qual Jesus é entronizado em nossos corações, é a maior fatia do bolo. Jesus ocupa a maior parte, ocupa em nossas vidas e quer ocupar em vossas vidas também. Principalmente na minha, eu vou falar de forma particular. Eu posso falar da minha, posso falar do Antônio, posso falar da Nica, posso falar de mais algumas pessoas, posso falar da Jacira, da Marlene, da Manuela. Então, Jesus, em nossas vidas, ele ocupa a maior parte do bolo, que é essa cor destacada que vocês podem ver ali. E em vossas vidas, Jesus também quer ocupar a maior parte do bolo. E depois dessa maior parte do bolo, nós temos a divisão, que é a imaginação, a mente consciente e a mente subconsciente. O coração que a Bíblia tanto fala, nos versículos que nós acabamos de ler, é a mente humana. Por esse motivo, quer o mal, quer o bem, lutam para ter domínio sobre a nossa mente. Agora que entendemos que o coração que a Bíblia aqui fala, relata, é a nossa mente, quando formos ler os versículos anteriores, nós teremos maior claridade no entendimento da mensagem que o Senhor Jesus transmitia naquela época.
Porque nós precisamos trazer o nosso coração em unidade com a divindade que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Porque há necessidade do Senhor Jesus destronar todos os outros deuses que estão no nosso coração para que estejamos alinhados de forma unânime com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Como é que é distribuído? Vamos lá entender como é que funciona a imaginação, como é que funciona a mente consciente e como é que funciona a mente subconsciente. Imaginação é nada mais, nada menos do que o ato de poder formar, o ato ou o poder de formar uma imagem em nossas mentes de algo que não está presente em nossos sentidos ou que nunca antes foi totalmente preconcebido na realidade. E nós temos essa capacidade, esse poder criador, imaginar coisas. A mente consciente, o Antônio gosta muito dessa expressão, é a memória de curta duração, é a memória de curto prazo. É na mente consciente onde nós encontramos nossos pensamentos e planeamento crítico. É na mente consciente onde nós encontramos os julgamentos, as nossas decisões, porém é tudo a curto prazo. Planeamento e pensamento crítico é formado na nossa mente consciente. E na mente subconsciente, nós chamamos ela de memória de longa duração ou memória de longo prazo. É na mente subconsciente em que estão os nossos hábitos ou padrões. É na mente subconsciente em que nós guardamos os nossos relacionamentos e habilidades. É na mente subconsciente em que nós temos as funções automáticas do corpo. É na mente consciente em que nós temos a memória numérica para guardar número de telefone, número do bilhete de identidade, códigos PINs, entre muitas outras coisas. É na mente subconsciente onde nós temos a criatividade, as nossas emoções e sentimentos. É na mente subconsciente onde nós temos as fases de desenvolvimento pessoal. É na mente subconsciente onde nós temos a nossa conexão espiritual. É na nossa mente subconsciente em que nós temos a nossa intuição. Agora que sabemos que o coração do cristão é a mente, vamos lá ler novamente Lucas, capítulo 6, versículo 45, e vamos substituir a expressão coração pela mente. O homem bom, do bom tesouro de sua mente, tira o bem. E o mal, do mau tesouro de sua mente, tira o mal. Porque da abundância de sua mente, fala a boca. Nós falamos o que pensamos. O que nós falamos não sai do coração literal, mas sim da multidão de imaginação que formam os pensamentos, é que a nossa boca fala. Então, doravante, quando nós encontrarmos a expressão coração, vamos substituí-la por mente. Porque muito antes da gente saber que é a mente, o coração do cristão, só a partir desse texto em Lucas, que está negritado em azul, nós conseguíamos perceber claramente. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Nós não falamos da abundância dos pensamentos que nós temos aqui no coração literal, que bate no nosso peito. Nós falamos da abundância dos pensamentos que nós temos em nossa mente. Glória a Deus por essa revelação. Assim sendo, aonde estão? Vamos fazer uma oração. Vamos nos submeter ao Pai nesse exato momento. Vamos fazer essa oração para que o Pai destrone os deuses
que nós entronamos em nosso coração. Por esse motivo, Pai, eu dobro os meus joelhos diante de Ti, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, o Pai nos fortaleça no âmago do nosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em nossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, nos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, Pai, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim, entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E que o Pai seja a glória em nós que somos a igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e por toda a eternidade, Pai. Nesse exato momento, Senhor Jesus, eu peço que destrones todos os deuses que colocamos em nossos corações. Nós entronamos deuses em nossos corações como prioridades ante a Ti. A título de exemplo, nós priorizamos a família, nós priorizamos os nossos sonhos, nós priorizamos as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas mágoas, as nossas dores e qualquer outro tipo de sentimento conhecido ou desconhecido no nosso coração ante a Ti. Então nós destronamos e pedimos a Ti, Senhor. Senhor Jesus, pedimos-te perdão por conta das decisões que tomamos ao entronar tais deuses em nossos corações ante a Ti. Senhor Jesus, nós, nesta noite, reconhecemos-te como Senhor e Salvador de nossas vidas e entregamos o nosso coração a Ti para governares e reinares sobre ele. Sejas Tu entronizado em nossas vidas. E que todos esses deuses que a gente aqui referiu e outros que não chegamos a referir sejam destronados agora. E que a nossa prioridade venha a ser o Senhor. Senhor, submetemos-te agora a nossa imaginação, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente para serem limpos e serem alinhados sob a unidade da divindade que vós sois, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entregamos isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em Marcos capítulo 7, do versículo 10 ao 23, Jesus conversa com os mestres da lei. Porquanto afirmou Moisés, honra o teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corban, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira, procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão, para junto de si lhes anunciou: ouve-me, todos, e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela,
a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que lhes declarou: Ora, pois, nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender de que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Aqui, no verso 21 ao 22, depois do Senhor Jesus, diante dos mestres da lei, mostrar para eles que o comer algum alimento que eles achavam contaminado não contamina ou não torna o homem impuro, o Senhor Jesus trouxe para eles as sementes que na realidade contaminam o homem. E como já aprendemos, se a gente substituir aqui no versículo 21 o termo coração para mente, nós conseguiremos perceber que todas essas sementes, elas são desenvolvidas na nossa mente humana e não no coração literal que todos nós conhecemos. Pois é de dentro da mente dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. É incrível como a palavra de Deus é clara como a água. E tudo que nós precisamos é ter o discernimento de Deus para que entendamos a mensagem que Ele nos quer transmitir. Hoje, nós temos condições claras de ter mais cuidado com o nosso coração, que nesta noite aprendemos que é a nossa mente. Ainda em Marcos, o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso 23, ora, todos esses males procedem do interior do homem e contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Jeremias 29, 11. Essa é uma passagem que nós temos de ter em decor, não podemos perdê-la nunca. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahweh. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. O Senhor, Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Pai da Glória, Elohim, El Shaddai, o Abba Pai, diz o seguinte, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós somos a consciência, nós somos resultado dos pensamentos de Deus. E para todos os efeitos, nós precisamos viver dos pensamentos de Deus e não dos pensamentos dos homens. Porque Marcos 10, 23 declara-nos porque todos esses males procedem do interior do homem, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. E nós já conhecemos quais são as sementes que são desenvolvidas na pessoa humana. Então, nós temos que viver de acordo com os pensamentos de Deus e não os pensamentos
do homem. Nós temos de pedir a Deus que destrua cada semente que foi semeada em nossos corações, agora que nós sabemos em nossas mentes. Fazendo aqui, roubando um pouquinho do que falamos anteriormente. Nós somos bombardeados todos os dias. Todos os dias são semeados em nossos corações sementes por meio da televisão, por meio da publicidade, por meio de filmes. E onde é que são semeadas essas sementes? Nos nossos corações, que hoje conhecemos que é a nossa mente. Então nós temos de pedir ao Pai Todo-Poderoso que destrua essas sementes pela raiz e substitua pelas suas sementes. Todos os dias nós precisamos nos monitorar e trabalhar diariamente de forma árdua para destruir quaisquer novas sementes que tenham sido semeadas ou que há intenções do mal semear. Por esse motivo, volto a fazer o convite. Todas as pessoas que quiserem abraçar esse jejum de informação, hoje é o 10º dia, que terminará no dia 26 de dezembro, são bem-vindas. Você pode entrar a qualquer momento. E eu conversava com algumas pessoas, e eu falava com o Antônio também. Eu disse, Antônio, esse jejum, as pessoas até podem dar menos importância, mas é como tudo. Participando ou não, as 4 semanas que representam 30 dias irão passar. Aqueles que se dedicarem com sinceridade terão a maior recompensa de Deus. E aqueles que não se dedicarem também vão receber de acordo com aquilo que foi a dedicação que eles empenharam em alguma coisa. Mas se nós nos lançarmos nesse jejum, eu lhes garanto uma coisa. Deus há de se revelar em vossas vidas de forma poderosa. Glória a Deus, aleluias. Toda honra, toda exaltação seja dada a Ele. Vamos fazer agora uma oração para destruir as sementes. E no lugar em que você está, se tiver acompanhado, depois escreva aí no chat com quem você deve participar nessa atividade, nessa partilha de conhecimento que temos agora online. Escreva aí no chat com quem você esteve acompanhado. Mas vamos agora fazer uma oração para destruir as sementes, porque eu, Simão, conheço as sementes do meu lado. Eu conheço quais são as sementes do meu lado. E eu posso citar o nome dessas sementes. Mas cada um de vocês sabe exatamente quais são as sementes que precisam ser destruídas das nossas vidas. E para todos os efeitos, é necessário que nessa oração você fale com o Pai. E diga para Ele. Sem medo de errar. Diga para Ele, Pai, eu quero que destruas estas sementes. Porque se essas sementes continuarem no meu coração, que eu aprendi, que é a minha mente tem sido esse canteiro na qual são semeadas essas sementes. Se você se entregar de coração, o Pai há de te recompensar. E eu lhe garanto que a recompensa do Pai é incrível. Então, no teu lugar aonde você está, nesse exato momento, dobra os teus joelhos. Dobra os teus joelhos. E se tiver acompanhado de mais alguém, dê a mão a essa pessoa e vamos orar ao Pai para que o Pai então nos ajude, que o Pai venha e destrua essas sementes que são constantemente semeadas em nosso coração. Pai, Tu és incrível para nós. Tu és super para nós. Para mim, Tu és o Mister Incrível. Porque eu não conheço um outro ser com a capacidade que o Senhor tem. Um Pai tão bondoso, tão carinhoso para com os seus.
A ti seja dada toda a honra e toda a glória, papai. Então, no teu lugar, e se achares que a outra pessoa não pode ouvir o que você tem para dizer para Deus, esteja à vontade. Ora no teu interior, que o Pai conhece os nossos pensamentos. O único ser que tem a capacidade de ler os nossos pensamentos é o nosso Pai. E mais ninguém. Então, Pai, nós nos dirigimos a Ti com toda a humildade. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu santo nome, porque nós precisamos da Tua intervenção em nossas vidas. Nós precisamos que o Senhor intervenha em nosso favor. Porque diariamente, Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, nós somos bombardeados pela televisão, nós somos bombardeados pelos filmes, nós somos bombardeados pelas publicidades, nós somos bombardeados em conversas que mantemos. E sem querer, querendo, as sementes são plantadas em nós. Que quando nós damos as costas para a situação em que estávamos entretidos, nós percebemos que levamos alguma coisa conosco, que vira e mexe, vai tocando em nós, vai nos fazendo relembrar alguma coisa do que foi falado, do que a publicidade mostrou, do que a televisão passou para nós, do que os filmes mostraram para nós, entre outras coisas. Então, nessa noite, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha e destrua essas sementes. No teu lugar aonde estás, peça para Deus, peça para o Senhor Jesus, peça para o Espírito Santo te ajudar a destruir essas sementes, porque o Pai há de enviar o destruidor, que é um espírito que trabalha a seu favor para destruir essas sementes a favor de nós, de forma a elas serem eliminadas de nossas vidas. Então, aonde você está, diga quais são as sementes que você precisa que sejam eliminadas da sua vida, do seu coração. Abra a tua boca aonde te encontras e fale com Deus, porque o Pai quer ouvir de você. Eu vou continuar a fazer a minha oração, eu vou fazer a minha oração baixinho, porque o Pai também precisa me ouvir. Nesse exato momento ele disse, Simão, tu precisas se submeter a mim. Aleluia. Então, abra a tua boca e fale com Deus agora. Pai, eu me submeto a ti e preciso que o Pai destrua essas sementes. Se o Pai não destruir essas sementes em minha vida, eu estou feito. Toda sugestão, Pai, é necessário que o Senhor elimine. Eu abracei de corpo, alma e espírito esse jejum e tem me feito bem, e tem me feito crescer, e tem me feito entender mais o Pai. Aleluia, tu és tão bom. Então, toda e qualquer sugestão que tenta encontrar uma brecha em mim, Pai, destrua. Todos os planos do maligno que tentam me distrair daquilo que é a tua vontade, Pai, destrua. Oh, Pai da glória, eu te glorifico. Eu te louvo e engrandeço, Pai. Eu não tenho um outro a quem clamar. Eu não tenho um outro a quem pedir, senão a ti, Pai. Por favor.
peço-te encarecidamente, Pai, venha e destrua. Eu preciso que o Pai destrua. Eu preciso que o Pai destrua toda e qualquer sugestão na minha vida. O mal tem tentado nos distrair em coisas simples, quer chamar a nossa atenção. Então, Pai, por favor, destrua. Aleluia. Destrua, Pai. Eu peço agora que o Pai destrua toda e qualquer semente de sugestão, toda e qualquer semente de distração. Pai, destrua. E eu te peço, Pai, me dá um novo coração. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso que o Senhor intervenha. Envie o destruidor sobre a vida dessas pessoas para destruir essas sementes pela raiz. Para destruir essas sementes em minha vida pela raiz. Eu peço agora, Pai, envia o Espírito do Teu mistério, chamado destruidor, para destruir. Destrua agora. Destrua. Sim, destrua. Maus pensamentos, inveja, arrogância, prepotência, destrua, Pai. Eu peço que destrua. Tu és incrível, Pai. Aleluia. Nesse exato momento agora, nós, de forma unânime, Pai, pedimos-te, substitua esse lugar vazio, esse vazio que deu agora por conta